Silvio Navarro, muito boa noite. Antes de ouvi-lo, deixa eu trazer aqui uma atualização sobre a CPI, porque a proposta de criação dessa CPI para investigar o leilão da compra do arroz importado já tem 139 das 171 assinaturas necessárias para ser protocolado. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Luciano Zucco, há indícios de fraude na condução do leilão, como o uso de empresas de fachada na disputa. Silvio, comentamos aqui, né? Você até tinha dito que facilmente chegariam aí a 171 assinaturas, já são 139 nesse momento, mas como é que você avalia? Ainda é válida a instalação dessa CPI, mesmo com a anulação do leilão? Até porque o governo insiste, né? Num próximo edital, é possível que haja um novo leilão aí em breve. Paula, boa noite para você, meus amigos Pioto, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão, boa noite para você que está aí do outro lado da tela. É claro que é válida a CPI. É válida porque a picaretagem aconteceu, o leilão aconteceu. E se não fosse picaretagem, ele não teria sido cancelado. Se não fosse picaretagem, o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, que nós comentamos aqui, aliás, um frequentador do histórico policial, em 2018 foi preso pela Lava Jato. O Augusto lembrou isso ao longo da semana. Não teria sido demitido. Aí descobriu-se que um ex-assessor dele, advogado do PP, Partido Progressista ou Progressistas, lá de Mato Grosso, responsável por finanças do diretório, defende o Neri em 30 processos, ou defendeu, alguns já foram arquivados, tinha uma empresa que participou, uma corretora de tudo isso. Ah, mas não para por aí também, porque esse ex-assessor, amigo pessoal do Neri, é sócio do filho do agora ex-secretário de Políticas Agrícolas. E ele não é só também ex-secretário de Políticas Agrícolas, ele é um velho conhecido do PT, porque apesar de não ser petista raiz e filiado, foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff. Só por isso já vale uma investigação. Só isso já é um caso de polícia. Mas vamos ao certame. Uma empresa, uma mercearia do Amapá, um bairro de Macapá, cidade com 500 mil habitantes, batizada de Queijo Minas, é um empório. Todo mundo sabe o que isso significa em cidades que não são grandes megalópolis. Uma locadora de veículos e máquinas pesadas do Distrito Federal. Uma empresa de Tatuí, no interior de São Paulo, a Ice Fruit, que faz aquelas polpas, sabe aquelas polpas de fruta que você pode usar para suco ou para sorvete. Essas três empresas foram as grandes arrematadoras de um leilão para a compra de arroz estrangeiro, 260 mil toneladas, por a bagatela de 1,3 bilhão. Isso é só o valor de entrada. Esse arroz é o tipo 1, o agulhinha. Ele chegaria por R$ 4,00, o preço de compra final no leilão virou R$ 5,00. Evidentemente que aquele pacote de 5 quilos ia parar no supermercado, na baia, muito mais barato do que os grandes produtores brasileiros conseguem oferecer. Como as federações e entidades do ramo dizem, bagunçou o mercado. Nunca foi um certame. Como nós dissemos aqui, tinha cara e indício de trambique. Era trambique. Isso está muito claro, então isso precisa ser investigado. Essas empresas não poderiam ter participado dessa concorrência, o edital nasceu falho. Não sei se de forma dolosa ou se por incompetência, mas o edital era falho. Aliás, duas dessas empresas, das principais arrematadoras, não poderiam sequer ter competido, porque tem restrição da Receita Federal para comércio exterior. Onde esse arroz seria estocado, armazenado? Teria as exigências e as obrigações são rígidas. Sanitárias, por exemplo, de estocagem. E a logística, como é que você distribui de Macapá arroz para 11 estados brasileiros? Isso em tempo recorde, porque em setembro deveria estar lá. Deveria estar na gôndola, deveria estar na mesa do brasileiro esse arroz. Ah, mas coincidentemente é o período eleitoral, né? Eleição municipal. Ia chegar um arroz, um saquinho com a logomarca do governo federal, da Conab. A Conab, que no governo Lula, num decreto de janeiro de 2023, foi transferida do Ministério da Agricultura porque o agro e
é fascista para o PT, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também conhecido como Ministério do MST. A Conab, que é presidida pelo senhor Edgar Preto, que perdeu a eleição para o governo gaúcho, mas tem como base política o MST. O pai dele, Adão Preto, foi fundador do MST. O irmão dele, Adão Preto Filho, deputado estadual na Assembleia Gaúcha, passa para cima e para baixo com o bonezinho do MST. Eles iam fazer política com o arroz. É disso que se trata, isso precisa ser investigado. Como eu disse, não tinha só indício de trambicagem, era trambicagem. E o problema, conforme a Paula acabou de dizer, é que eles vão tentar de novo. E o Brasil não precisa desse arroz, a safra está recolhida. E a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de convite para ouvir o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Interlocutores da mesa diretora da comissão dizem que o ex-secretário vai comparecer e que fará revelações determinantes para se salvar das suspeitas de favorecimento que pesam contra ele. Adalberto Piotto, muito boa noite. Será que Nery Geller vai realmente comparecer e trazer aí novas informações sobre esse caso do leilão aí tão suspeito, tão com fortes indícios aí de irregularidades? Paula, boa noite. Augusto, boa noite. Silvio, Constantino, a todos vocês que nos acompanham. Ele vai dizer que ele foi um bode expiatório, porque ele já acusou, inclusive, disse que quem organizou esse leilão não foi ele, foi o ministro-chefe da Casa Civil e o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. Já explicou, tem uma reportagem publicada no Poder 360, numa entrevista que ele concedeu à Band News. Mais que isso, ele diz que sim, que foi mal organizado, que ele concorda, que teve um problema de egos, enfim. E olha que coisa interessante. Essa parte de organizar o leilão foi meio atropelada, diz ele. A verdade é essa. E finalizou. O governo deveria ter ouvido mais o setor. Nossa, que novidade. Puxa vida, ainda bem que chegaram à conclusão mais óbvia do planeta. Tem dois princípios básicos de economia, que a única coisa que faz subir, as únicas coisas que fazem subir o preço de alguma coisa é escassez. Você não tem o produto, você continua com uma demanda, ou a demanda cresce, você não tem oferta. Não era o caso porque os produtores do Rio Grande do Sul, desde o primeiro momento, garantiram a oferta do produto. Agora você noticiou, Paula, que inclusive a produção desse ano vai ser ainda maior. E a outra coisa é a especulação. Uma especulação do mercado que normalmente não dura muito tempo porque precisa ser baseada em fatos. Normalmente especulações não têm fatos ao seu lado. O governo Lula conseguiu adicionar uma terceira, ou seja, é um completo absurdo, mas esse governo é capaz de fazer coisas impensáveis. A criação de um leilão para baratear e ofertar arroz que o Brasil não precisa, porque os produtores do Rio Grande do Sul já tinham garantido que tinham a oferta do produto garantida, porque a safra já tinha sido colhida, e agora essa notícia, é importante frisar novamente, de que teremos uma safra ainda melhor esse ano. O que o governo Lula conseguiu? Ele conseguiu gerar uma possibilidade de escassez a partir deste ano, porque ele conseguiria com esse leilão, simplesmente, digamos, arrebentar o setor. Esse produtor, por exemplo, teria dificuldade de vender diante de uma concorrência desleal, com arroz que não se sabe com que qualidade, mas que chegaria mais barato, poderia sim, aí sim, esse produtor gerar uma escassez futura. O governo Lula não pensa no presente e destrói o futuro. Esse é o resumo da ópera. Agora, se os ministros do Supremo, tão, digamos, diligentes no passado, não estivessem tão preocupados em participar do que a gente vai tratar daqui a pouco, apelidado de Gilmar Palusa, em Portugal, eles já teriam dado 5 dias, primeiramente bloqueado completamente a possibilidade de um novo leilão. Até porque, convenhamos, não bastasse tudo que circundou essa ideia antes, vimos o que era uma picaretagem. Foi cancelado, como o Silvio já fez menção, porque era uma picaretagem. Qual é a medida, digamos, austera que se faz nesse momento? Cancela, não vai ter leilão enquanto cada uma das partes não explicar exatamente qual é a realidade. O governo tem que provar que tem problema de escassez e os produtores vão, de novo, dar mais uma informação de que sim, tem oferta no país. Teremos um Supremo, digamos, tão diligente assim? Porque nós estamos falando de alimentação, de oferta de alimento no país. E dê a possibilidade de quebrar os produtores que garantem oferta de arroz no país, um dos alimentos mais básicos da mesa do brasileiro. O Supremo está focado no no Gilmar Palusa, ou está preocupado com os assuntos importantes do país?
Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, meu amigo Piotr, grande Constantino, bem-vindo sempre. Boa noite a você que nos acompanha. A Conab só descobriu agora o tamanho da safra de arroz do Rio Grande do Sul, o tamanho da produção. Logo no começo, quando começaram a falar em leilão de arroz, os arrozeiros do Rio Grande do Sul avisaram, olha, colhemos a safra e é suficiente. O Ministério da Agricultura não sabe calcular essas coisas, não colhe, ele existe para isso, para todos os produtos. Ele tem de saber qual é a safra atual e já projetar a próxima. Eles conseguiram, com essa coisa aí de trombadinha, né, de ladrãozinho, onde aparece um dinheiro, eles vão. E depois que o cofre foi arrombado, eles vêm para examinar o segredo, se estava ao alcance dos ladrões ou não. Eles eles sabiam há muito tempo que não era preciso fazer esse leilão. Eles fizeram e colocaram em risco até a venda da produção dos gaúchos. Sim. Os gaúchos sérios têm pedido que os brasileiros de outros estados comprem produtos gaúchos, pois o governo federal conseguiu colocar em risco a venda de arroz que, segundo o próprio governo, faltava. Vai vendo o que é esse governo e as cabeças batendo, né? E segundo o Paulo, aquele Paulo que diz, isso aí não é importante. Paulo Teixeira. Isso não interessa, tal. Interessa sim. Tudo que venha a CPI e que a Polícia Federal, que não está a serviço apenas do ministro Alexandre de Moraes e as pessoas que ele caça, que a Polícia Federal faça esse serviço. Também é facílimo. Os criminosos que participam de mais essa maracutaia não sabem montar álibis, repito. Eles usam vendedor de queijo de Minas para comprar arroz com um dinheiro que não existe, não tem capital para tanto, etc, etc. É um escândalo, sim. Até demorou, né, conhecendo a capivara da turma do Lula e da turma que o cerca, até demorou. Mas é hora de agir, porque essa turma aí, se puder, faz um novo Petrolão, sim. Eles são a prova de que certos criminosos são irrecuperáveis. O Lula é irrecuperável. E a turma que ele convocou mostra isso aí. Agora mais, de onde vem esse dinheiro para comprar o arroz? Para fazer o leilão? O governo não está precisando arrecadar mais? Não está faltando, apesar do dinheiro que é extorquido dos pagadores de impostos, está sobrando dinheiro para fazer isso? E insistem em fazer isso. A agricultura familiar do MST não bastava para garantir a produção de arroz. Agora vimos o tamanho dela, é nenhum. É uma coisa simbólica só. Pois bem, para encerrar, o governador postiço do Rio Grande do Sul está lá para quê? Paulo Pimenta não verificou com os arrozeiros como é que andava a safra? Ele fica sabendo que pelos recados que vêm de Brasília que ele não precisa mais cuidar disso porque descobriram os ladrões que ele cujo caminho ele poderia ter obstruído só com informações reais sobre a produção de arroz do Rio Grande do Sul. Portanto, o nosso Montanha, segundo o Departamento de Propinas da Odebrecht, continua mentiroso e suspeito de tudo. Ele não sabia disso, não podia obstruir o leilão? Não, tinha parte dele.